Paz seja Jesus a todos, bom dia. Vamos iniciar hoje a primeira aula da nossa EBD. E vamos iniciar com uma oração, amém? Senhor Deus e Pai, Jesus de poder e glória, Espírito Santo Deus da verdade, neste momento, ó soberano Deus Altíssimo e Senhor, nós adentramos diante da tua gloriosa presença, ó Deus, para poder clamar a ti, meu Pai, que o Senhor venha, Espírito Santo Deus da verdade, abrindo as nossas faculdades mentais, ó Deus, trazendo a nós, Jesus de poder e glória, o teu conhecimento, meu Pai eterno, a tua sabedoria, a sabedoria do teu Espírito, ó soberano Deus Altíssimo e Senhor, para que tudo, meu Pai eterno, aquilo que nós viemos aprender nesta manhã, ó Deus, nós possamos conseguir aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, ó Pai Santo e querido, e que o seu nome seja sempre, meu Pai, engrandecido e glorificado e exaltado através das nossas vidas. É que nós te louvamos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Vamos louvar o hino de número 306. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que o ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ouvir ousadias de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel. Então nós vamos falar acerca da palavra de Deus nesse estudo bíblico, que tem por tema as heresias, né? Na minha aqui tá em defesa da fé cristã, né? Combatendo as antigas heresias que apresentam com nova aparência. Nós vamos dar uma corridinha aqui, porque como nós estamos uma aula atrasada, ela é bem pequenininha, a primeira aula, para ver se a gente consegue concluir as duas aulas e ficar em dia para a gente acompanhar aí certinho as datas, tá bom? Então vamos lá na leitura bíblica, Atos 20, 28 ao 31. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós.
1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do nosso bom procedimento em Cristo. 2 Pedro 2. E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdições, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sentença e a sua perdição não dormita. Eu acho interessante como é que as falsas doutrinas, as heresias, elas conseguem não somente introduzir na igreja, mas elas também conseguem facilmente corromper algumas pessoas que outrora elas aceitaram Jesus mesmo verdadeiramente de coração, tinha uma vida ali cristã, aparentemente fiel, firme na palavra de Deus, e de repente aquela pessoa ela se corrompe, ela consegue passar para o outro lado. É como se aquela pessoa ela verdadeiramente nunca esteve estruturada na palavra de Deus, mas somente estava em pé. E no primeiro vento que passou, aquela pessoa ela conseguiu ser levada. É mais ou menos como aquela comparação que Jesus faz da casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, aonde aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, ele consegue ter estrutura para vencer as mais árduas chuvas, tempestade. Mas aquele que estava com a sua casa sobre a areia, ele não conseguiu suportar uma tempestade. Então nós vemos aqui, falando um pouquinho acerca das heresias, né, que muitas das vezes estão adentrando as igrejas, e nós temos batido muito nas teclas, né, nesses últimos dias, até mesmo ensinos, acerca de movimentos dentro das igrejas, luzes, fumaça, essas renovações todas que estão tendo, né? E dizem ainda que é para atrair os jovens, que é para atrair, mas na verdade estão destruturando tudo aquilo que os nossos pais na fé, digamos assim, eles edificaram, eles trouxeram, né? Desde a época dos apóstolos, né, dos discípulos, até nos dias de hoje mesmo, né? Os pastores mais anciãos, cabelinhos brancos, né? Tudo aquilo que eles sempre acreditaram, tudo aquilo que eles sempre pregaram. Então vem essa renovação para poder tentar destruturar a igreja de Cristo. Introdução. Heresias são crenças e práticas contrárias aos pensamentos bíblicos, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando-a a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é o estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. E pessoas têm o hábito de dizer assim, né? Não é problema meu, né? Cada um segue aquilo que quer. Mas a Bíblia, ela manda. Se nós vemos o nosso irmão pecar, se nós vemos o nosso irmão que ele está indo para um caminho errado, é a nossa obrigação como cristão em alertar, em falar para aquela pessoa dentro da palavra de Deus, com base bíblica, que aquela pessoa ela está trilhando um caminho, que aquele caminho, o final dele vai ser perdição. As ameaças dos lobos vorazes. Eu estou correndo um pouco como eu falei no princípio, que eu quero chegar na outra aula. Os cuidados pastorais.
Os anciãos mencionados no versículo 17 são chamados de bispos. Nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentardes a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Nós vemos aí em Lucas 15, 4 a 6, né? Onde vai falar da ovelha perdida, a ovelha desgarrada, onde o pastor ele vai deixar ali as 99 no deserto para ir em busca de uma ovelha. Então, a importância de uma ovelha, né? Nos mostra aí nessa passagem bíblica de Lucas 15. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre o pastor e o rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todas na verdade do evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus, onde vai falar lá em Mateus 7, 15 ao 20, né, que vai falar também dos falsos profetas. 2. Depois da minha partida. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja. Pois do período apostólico no futuro, Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos, dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo, no meio da igreja, falsos mestres. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Eu acho muito interessante a Bíblia, porque na Bíblia você vai encontrar resposta para tudo. E você olha o que eles vivenciaram naquela época, né, há mais de 2000 anos atrás, já era a mesma coisa que a gente vive nos dias atuais. Se a gente for ler a Bíblia, ela vai ter o conselho exato para o tempo atual, para o que a gente está passando no tempo atual. Então, a Bíblia, ela é, como diz, né, ela é viva e eficaz, porque tudo que nós precisamos, ela fala. Então, naquela época, eles já passavam por falsos ensinadores, eles já passavam por falsos profetas, eles já enfrentavam essa adversidade dentro das igrejas. Então, tem se levantado, desde aquele tempo, líderes que não vêm para apacentar, mas vêm para destruir a alma da ovelha. O 3, a origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem dentro da própria igreja, dentre vós mesmo. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então aqui eles falam que os lobos, ele não viria de fora, mas os lobos estariam dentro da própria igreja. E quem são esses lobos? É aquelas pessoas que vai contra o ensinamento do pastor, vai contra o ensinamento da liderança. Então, quando uma pessoa ela se opõe àquilo que a igreja ensina, àquilo que a igreja vive, ela é um lobo no meio das ovelhas. Ela está tentando corromper as ovelhas, está tentando destruir aquilo que lhe é ensinado dentro da palavra de Deus. E isso traz uma confusão para a mente da ovelha, porque a ovelha não sabe mais quem que ela vai seguir. Se é o irmão que está ali, né? É o lobo vestido de pele de cordeiro que está falando certo, ou se é o pastor, o líder da igreja que está orientando certo. Então isso é um cuidado muito grande a ser tomado. Por quê? Porque se Deus levanta um líder espiritual para poder ensinar, para poder administrar, para poder conduzir, obviamente que a palavra de Deus está com o anjo da igreja. Então, o que é que se deve fazer? A ovelha que é ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. A ovelha nunca vai se deixar ser levada por ventos de doutrinas. A ovelha nunca vai se deixar ser contaminada com comichões, com palavras, com ensinamentos que não estão dentro da palavra de Deus. Uma coisa que eu sempre aprendi desde quando eu aceitei Jesus é a importância de eu sempre viver a palavra de Deus. Eu tinha uma dúvida muito grande quando eu aceitei Jesus, que eu acredito que muita gente deve ter esse tipo de dúvida. Qual dúvida que era essa?
Eu falava para o Senhor, eu falei, Senhor, existe tantas igrejas, porque a gente só aprende isso, a gente só entende isso de igreja quando a gente aceita Jesus. Até então, para a gente é tudo a mesma coisa, vai tudo para o mesmo lugar, e não é bem assim. Quando eu aceitei Jesus, então ficou aquela dúvida, Senhor, existe tantas igrejas, qual delas é a certa? Como que eu vou saber se eu estou na igreja certa? Se é isso mesmo que o Senhor tem para mim? E eu fiz essa minha oração e no decorrer do dia o Espírito Santo ele me respondeu. O Espírito Santo falou para mim: a minha palavra é o certo. Viva a minha palavra. Anda na minha palavra. Procura obedecer a minha palavra. E aí eu agradeci ao Senhor por aquela resposta. Então eu não deveria ficar olhando para as placas da igreja, para muitas igrejas que existem, mas eu deveria simplesmente olhar para a palavra de Deus. E aonde eu estava era uma igreja que ensinava a palavra de Deus. Então aonde você está, uma igreja que ensina a palavra de Deus, então essa igreja é a verdade. É aonde o Senhor Deus te colocou, é aonde o Senhor Deus quer que você permaneça. E o que eu faço quando o lobo se levantar? Desvia do lobo e deixa o lobo falar sozinho. Você nunca será confundido, amém? Só é confundido aquele que se deixa confundir. Vamos lá. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das escrituras, os quais, seu menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Outro ponto aqui muito interessante é esse negócio de rede social. Eu já acho errado. Se uma ovelha que é ovelha tem dúvida de qualquer ensinamento, de qualquer coisa, não deve buscar rede social. Você não conhece a vida de quem está falando, você não sabe a conduta daquela pessoa, não sabe o cotidiano dela, se ela é uma pessoa que ora, se ela realmente é uma pessoa que busca Deus, que tem santidade realmente na presença do Senhor. Então você vai ouvir uma pessoa que você não conhece nada da vida dela, você vai pegar um ensinamento que ela está ensinando lá porque é algo que você acha que é certo, você não quer saber da Bíblia se está dizendo que é a verdade, ao invés de você buscar o seu líder espiritual e pedir orientação para ele dentro daquela dúvida que você está tendo. Ah, eu ouvi alguém dizer isso. Pastor, isso é normal? Isso é certo? Procure sempre o seu líder espiritual, que sempre Deus vai usá-lo para trazer uma palavra dentro, com base bíblica, dentro da Escritura Sagrada, para poder confortar o teu coração e mostrar para você que aquela doutrina ali é errada. Então as pessoas ficam atrás desse kawaii, ficam atrás desses negócios de redes sociais e fica buscando, traz uma confusão tremenda na mente, a pessoa se rebela com a igreja, se rebela com o ministério, se rebela com a liderança, porque vive atrás de vídeos na internet. Então aqui um ponto crucial, né, dentro do nosso estudo aqui, da EBD, é acerca disso. Para com esse negócio de seguir redes sociais. Tem dúvida? Quer aprender a palavra de Deus? Vem para a EBD, busque o seu líder espiritual, porque Deus levantou o seu pastor para cuidar de você. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferece um novo evangelho. Isso aqui também é uma coisa muito importante que eu já bati de frente com muitas pessoas, estudiosos mesmo, quando as pessoas elas trazem qualquer tipo de ensino que não tem a base bíblica ou que fere o texto bíblico. Eu bato de frente, por quê? Porque eu aprendi, o dia que eu levantei as minhas mãos para Jesus, é que a minha bússola para chegar ao céu é a palavra de Deus. Se eu não estiver estruturada na palavra de Deus, se eu começar a pregar que a palavra de Deus está errada, que o texto foi escrito errado, que traduziram errado, então eu estou abrindo uma lacuna aí para Satanás poder entrar e falar que então acerca da feitiçaria, acerca do homossexualismo, acerca dentre outras coisas, também a Bíblia está escrito errado. E eu não posso abrir essa lacuna jamais. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é a verdade. Tudo que está escrito aqui é a verdade. Pode falar, professor. O comentário que a senhora fez, o trabalho júnior, né, que eu pegar na igreja, ele não falou o nome, né? Mas tem uma igreja lá que eles falaram que estão acima da Bíblia, né? Aí, é o que está escrito então, aqui, né? Aí você vai fazer o quê? Ele falou, como assim vou fazer? Pregar. Pregar o quê? Ele falou, a Bíblia. Ele falou,
Não, mas aqui a gente está acima da Bíblia. Então tem igrejas que elas estão acima da Bíblia. É porque não quer mais viver a palavra de Deus como ela é, tá? Vamos lá. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominada de apologética, para orientar os crentes dos nossos dias. Dando continuidade aí. O que é apologética? Apologética cristã é defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão. Em 1 Pedro 3,15, é apologia, numa tradução literária é sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformada, NVT, emprega o verbo explicar, assim, sempre preparados para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo é racional, os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Nós vemos aqui, né, a palavra de Deus falando, né, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Deus verdadeiramente, acima de nós mesmos, nós não vamos nos prender a coisinhas. Ah, por que que eu tenho que fazer isso? Ah, por que que eu tenho que fazer assim? Ah, por que que eu não posso fazer assim? Nós não vamos nos prender a isso. Por que não? Porque o nosso objetivo é agradar a Deus. E a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, que verdadeiramente eu quero agradar a Deus, eu esqueço totalmente das coisas da terra. Eu não mais vou me preocupar em viver conforme o mundo. Eu não mais vou me preocupar com coisinhas que vão me prender neste mundo. Mas eu, pelo contrário, eu vou me desprender totalmente das coisas do mundo para mim poder agradar a Deus. Então, quando nós amamos a Deus, nós procuramos cada dia mais nos enquadrar na palavra de Deus para viver aquilo que Deus tem para nós. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto por inteiro. 2. A que defesa Pedro se refere? Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra, apologia, aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação tanto formal como informal. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo às respostas a uma acusação formal no ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa na mesma audiência, porque devemos combater as heresias para a defesa própria, em 1 Timóteo 4,16. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente, para ajudar os outros na compreensão a própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, e muitas das vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a palavra. Tito 9. É muito interessante isso aqui acerca da palavra, porque hoje em dia nós estamos passando por uma era em que o povo eles não quer mais ter aquele tempo de leitura da palavra de Deus, de procurar entender aquele negócio. Eu não entendo, eu não compreendo, então eu não vou ler. Eu não sei, então eu não vou fazer. E não é assim.
A palavra de Deus manda nós despertarmos o dom que há em nós. Então é necessário nós ficar ali, examinar, buscar, orar a Deus, jejuar, pedir para o Senhor abrir a nossa mente, para o Senhor nos dar entendimento, nos mostrar os tesouros escondidos na tua palavra, para que nós não venhamos viver de falsas doutrinas, falsos ensinamentos que as pessoas pregam lá fora, que pessoas se levantam em nosso meio, como a revista está dizendo, mas que nós possamos verdadeiramente ter base na palavra de Deus, porque a partir do momento que nós temos base na palavra de Deus, ninguém consegue nos derrubar. Nós vemos lá acerca de Jesus, quando ele foi tentado no deserto, em Mateus 4, o que fez Jesus permanecer em pé? Foi a palavra. Se Jesus não tivesse conhecimento da palavra, Satanás teria corrompido Jesus. Da mesma forma, Eva. Por que Eva ela cedeu à tentação? Porque Eva não estava firmada na palavra de Deus. Se ela tivesse guardado a palavra de Deus, que aquilo ali era o fruto do conhecimento do bem e do mal, que se eles tomassem, se eles comessem, eles iriam morrer, ela não iria chegar perto daquele fruto, porque ela sabia que aquele fruto ali era um veneno para eles. Mas Eva não tinha a palavra de Deus guardada. Então ela acabou dando mais ouvido à voz da serpente, né? Do que a voz de Deus. Então, nos dias de hoje, da mesma forma, as pessoas é mais fácil elas atentarem para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Por quê? Porque não querem mais ter uma intimidade com o Senhor, lendo a palavra de Deus, aprendendo cada vez mais do teu ensinamento. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumento e fundação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. O que são heresias? A palavra eireses no Novo Testamento grego é traduzida como seita e heresias. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se punham a ele, a palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo, por isso devemos saber quando aplicá-lo. 2. Aireses, no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas que foram facções dentro do próprio judaísmo. E a versão bíblica, a NAA, Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões e condena as inovações doutrinárias que causam divisões ou dissensão, lá em 1 Coríntios 11, 19. Heresias de perdição. É nessa passagem que a aireses apresenta o sentido de erro doutrinário como a heresia, propriamente dita no campo teológico que nos conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Deus Cristo e o Pai Espírito Santo, ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino, aos anjos, a Bíblia, a Igreja e as Escrituras Sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus, está lá em João 14,6 e Atos 4,12, tá? Então, para nós concluirmos aqui, os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, Judas 3. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão. Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Isso é muito interessante. Será que nós temos defendido a verdade como eles têm procurado aplicar a mentira, como eles têm defendido a mentira? E isso é algo para a gente poder pensar, orar e buscar em Deus mais conhecimento para a gente poder debater contra isso, tá bom? Vamos entrar aqui rapidamente na que seria hoje, tá? Para a gente poder ficar em dia, senão a gente vai ficar atrasados.
Gálatas 2, do 1 ao 9, tá bom? É o texto base. Depois passamos 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Eu subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, pastor Torres, tem alguém te chamando ali, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo, que parecia ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apóstolo da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas e graça que se me haviam dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e Barnabé, para que nós fôssemos ao gentio e eles à circuncisão. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Vemos aqui, Paulo, ele não, de maneira alguma, ele não brigou com Pedro e nem Pedro com Paulo, como alguns costumam dizer. O que Paulo ele deixa bem claro aqui é que Pedro foi dado para os judeus e ele teve um chamado para os gentios. Nem tanto, não eram dois evangelhos, a palavra era uma só. Todos eles traziam o ensinamento de Jesus. Que ensinamento de Jesus? Que Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo, que ele morreu, foi crucificado, ressuscitou e que ele é o caminho para ter a salvação. Ele é o único caminho que nos leva até a Deus. Então, tanto Paulo quanto Pedro, eles tinham o mesmo ensinamento. Ainda que Pedro era para os judeus e Paulo para os gentios, isso não quer dizer que eram dois evangelhos diferentes. Eles trabalhavam juntos, falavam da mesma palavra, da mesma doutrina. Vamos correr aqui por causa da hora. Vamos já pular lá para cima, lá no primeiro, lá. Prevendo-se contra a tendência judaizante. Depois vocês leem em casa aí a revista inteira. Vamos buscar aqui os pontos principais que eu anotei para a gente poder focar. Subindo outra vez a Jerusalém, Gálatas 2, 1, 2. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação. Nós vemos lá Atos 11, 27 ao 30, né? Quando o Espírito, ele fala à igreja, né? Acerca da ida de Paulo e de Barnabé. Então, eles não foram porque eles quiseram, mas eles foram porque o próprio Espírito Santo os guiou. Não sendo uma convocação pelos apóstolos para prestação de contas, não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15. Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dela na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto em Atos 15, 5 e 6. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. Vamos para o 2. O objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sinódo. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha ligado com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levada donativos para os irmãos pobres das Judeias. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos.
ele tinha convicção de que recebeu este evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Então é muito interessante isso daqui do apóstolo Paulo, por quê? Porque ele vai deixar bem claro que ele não estava pregando nada dele mesmo, ele não estava ensinando nada dele mesmo, mas que o próprio Jesus apareceu para ele, o próprio Jesus o chamou, o próprio Jesus mandou ele ir e pregar, anunciar aos gentios. Então isso daqui é muito interessante, é para você ter a plena convicção do teu chamado, você ter a plena convicção de que você não fala aquilo que você quer, mas você fala aquilo que a palavra de Deus ensina. E isso é um ponto crucial, porque uma coisa é como nós falamos aqui no primeiro estudo, acerca das seitas e heresia, a pessoa querer distorcer a palavra de Deus como Satanás fez no deserto. A outra coisa é a pessoa ensinar, ter a plena convicção de que Deus deu aquela palavra e ela defender a verdade, ela pregar, aplicar, ensinar a palavra de Deus como ela é, sem tirar nem acrescentar. Tá bom? Vamos correr um pouquinho aqui. Eu vou ler Aplicando o Conhecimento, a defesa de Paulo. Não sei se essa parte tem na revista de vocês, tem, né? À medida que os debates se acirravam entre gentios, cristãos e os judaizantes, Paulo considerou necessário escrever às igrejas da Galácia. Os judaizantes, tentando enfrentar a autoridade de Paulo, ensinavam um falso evangelho. Em resposta, Paulo defendeu sua autoridade como apóstolo e a verdade de sua mensagem. Debate. Pessoas que gostam de fazer debate, sabe? Gostam de bater de frente quando você está ensinando a palavra de Deus, elas só servem para duas coisas dentro da igreja. E é por isso que Satanás, ele tem usado esses lobos introduzidos, né? A primeira, para dividir a igreja, porque acaba dividindo aqueles que têm a mente fraca, como nós falamos, que está estruturado sobre a areia, acaba sendo levado por falsos ensinamentos, né? E o segundo, enfraquecer na fé. Por quê? Porque uma pessoa que ela sai do verdadeiro propósito, daquilo que Deus realmente quer dela, e ela começa a seguir outros tipos de ensinamento, mais cedo ou mais tarde ela vai começar a se enfraquecer na fé, ela não vai mais ter vontade de orar, não vai ter mais vontade de pelo menos tentar ler a Bíblia, não vai mais ter vontade de buscar a presença de Deus, daqui a pouco já não quer mais vir para a igreja, porque né, aquele negócio, nós somos a igreja, então se eu sou a igreja eu não preciso estar na igreja, porque Deus está comigo. Pode falar. Pode falar. Não, é porque, como a gente fala assim, seita, né? Opinião escolhida, a herese, né? Quando a pessoa escolhe uma opinião. E assim, para cada religião, até o cristianismo, para a congregação, as igrejas são heresia, porque só eles vão para o céu. Para a gente, a congregação é uma seita, porque eles dizem isso aí que só eles vão para o céu. E aí, por exemplo, quando põe um debate, a pessoa tem a firme convicção daquilo lá. Por exemplo, o Testemunho de Jeová e o Padre Católico. Eles vão lá no debate, lá, por exemplo, do César Cavalcante, e aí ele vai defender aquilo lá com unhas e dentes. Daí o pastor lá também vai defender, mas no fim, cada um, nenhum vai mudar, porque eles defendem. E aí acontece, a pessoa acaba assistindo aquilo ali, e ela acaba, muitas das vezes, dizendo assim, olha, mas o padre tem razão, se a pessoa não estiver estruturada na palavra, ela acaba falando, não, na verdade o padre tem razão, o padre falou, daqui a pouco a pessoa vira católica. É o caso de pessoas que creem no arrebatamento, que é assim, a pessoa que veio, a Magda está muito mais tempo no Evangelho, eu acho, a pessoa aceita Jesus no primeiro amor, a gente aprende que a igreja vai ser arrebatada, né, mamãe? Aí depois a pessoa vai assistir debate, assistir não sei o quê, ela acaba entendendo que a igreja não vai ser arrebatada mais. Aí ela acaba mudando de opinião. Né? Então isso aí é um problema dentro do meio evangélico. Né? Acaba virando uma seita dentro da própria igreja mesmo. Acaba virando uma seita. Gálatas 1:6, quem puder abrir para nós, vamos fazer menção dessa leitura, e eu vou lendo aqui enquanto isso. Tão longe, Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho, e isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez dos desvios deles.
O verbo grego, eita Jesus, enrolou tudo aqui, pastor. Deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamentos, virar a casaca. O que o apóstolo emprega nessa passagem era usado na antiguidade quando alguém desertava os exercícios ou se rebelava contra ele. Isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião, entre outras palavras. Aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Achou? Gálatas 1:6? Vem para nós, por favor. Isso. Maravilhou-se de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho. Maravilha-me. Por quê? Porque quando a pessoa ela é chamada por Jesus, ela tem a plena convicção de que aquilo ali é o certo, aquilo ali é a verdade. Só que aí, de repente, ela começa a acompanhar outros ensinamentos, ela começa a dar uma olhadinha nas redes sociais, ela começa a ouvir uma crítica aqui, uma crítica ali. Eu conheci um irmão que ele literalmente, ele estava vindo para a igreja, ele era novo convertido, estava uma bênção, ele desviou um irmão e uma irmã. Eles desviaram, por quê? Porque o pastor pregava a palavra, no final do culto, os irmãos iam, que eles iam embora juntos, os irmãos iam dizendo, não, aquilo lá que o pastor falou, aquilo lá está errado. Mas o pastor pregou dentro da palavra, era bíblico. Mas eles iam ensinando que estava errado, tudo bom? E os irmãos, esses novos convertidos, para eles não ficar ali sabendo qual que estava certo, qual que estava errado, e eles também não aceitavam a posição por serem obreiros, eles não aceitavam aquele casal ficar distorcendo a palavra de Deus, eu não vou falar o nome porque está gravando, mas ficar distorcendo a palavra de Deus, eles acabaram saindo da igreja, matou na fé e nunca mais. Eu fui atrás, eu orei, eu busquei, tentava, mas não tinha quem fizesse eles voltar para o caminho do Senhor. E até onde eu sei, até hoje estão afastados do caminho do Senhor. Por quê? Porque eles mal começaram a brotar e já mataram a fé deles com falso ensinamento, distorcendo a verdade. Então nós precisamos ter muito cuidado disso, né? Porque é muito importante nós vivermos na fé, nós entender que Jesus nos chamou com um propósito. Então, independente de A, de B ou de C, eu quero morar no céu. Nós precisamos ter essa plena convicção de que nós queremos morar no céu e nós vamos morar no céu. Amém? Vamos pular lá para o 3 por causa da hora. O clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes antes dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiu até entrar em reuniões apostólicas. Então, veja bem, não era qualquer pessoas que estavam se levantando. Eram pessoas que estavam ali do corpo de obreiro. Então, eles não somente participavam das reuniões, mas eles conseguiam entrar dentro das reuniões apostólicas. Eu falo em reunião, eu falo dos cultos. Eles não somente participavam do culto com a igreja, mas também dentro das reuniões dos apóstolos. E ali ia distorcendo, ia causando aquele tumulto tudo. Aí, quando eu leio isso daqui, eu vejo a posição daqueles apóstolos, né? A Bíblia fala aqui que era João, Pedro e Tiago. Né? Então, eles foram atacados, afrontados por esses judaizantes. Então, o que acontece? Eles tiveram firmeza na palavra, firmeza no ensino, porque, veja bem, o judeu já existia, ó, né? Desde o começo. Então, Jesus veio e era recente, era tudo muito recente, porque Jesus acabava de ser morto e ressuscitado. Era tudo muito recente, mas mesmo assim eles defenderam, eles lutaram, eles brigaram e eles conseguiram que até hoje, né, o evangelho de Cristo chegou até nós para a glória de Deus. Mas por quê? Porque eles tiveram a plena convicção de que
Jesus os chamou, Jesus os escolheu, a palavra que eles ensinavam era certa, era a verdade, e eles lutaram por aquilo ali, pelo ensinamento bíblico, pela palavra de Deus, e eles conseguiram vencer naquela época. E nós, nos dias de hoje, se nós focarmos na palavra de Deus, buscar o ensinamento, o conhecimento, a sabedoria divina, nós também vamos vencer todo tipo de falsa doutrina, de ensinamento que se levantar. Lembrando que, frisando uma vez mais, vamos parar com esse negócio de internet e vamos focar na palavra de Deus. Você quer um estudo? Pega a Bíblia, senta na sua mesa e pede para o Espírito Santo te ensinar acerca daquilo, é o que? Do dízimo? Então pede para o Espírito Santo te conduzir dentro da palavra no dízimo. Esquece a internet. É o que? Das doutrinas? Então pede para Deus te ensinar ali acerca das doutrinas. Vai pedindo, vai orando, porque o Espírito Santo ele vai te conduzir de uma tal maneira que até você vai se surpreender depois com os ensinamentos, com os estudos bíblicos que o próprio Espírito Santo vai te revelar. Porque comigo era assim. Quando eu era nova convertida, eu não tinha entendimento da palavra de Deus, eu queria pregar, eu queria fazer, e eu sentei na mesa e eu falei assim, Espírito Santo, a partir de hoje é eu e o Senhor. Naquela época não tinha esse negócio de internet, negócio disso não. Era muito difícil, né? Mas eu sentei na mesa, peguei a Bíblia, o meu caderno, a caneta, e eu comecei, pedi um texto bíblico, o Espírito Santo me deu uma passagem bíblica, eu comecei a orar, comecei a buscar, e foi dali que eu comecei a preparar os meus estudos. E Deus veio me capacitando desde então dentro da sua palavra. Eu aprendi com o próprio Espírito Santo dentro da sua palavra. E é muito importante que a igreja de Cristo, principalmente a igreja do século XXI que está sofrendo esses ataques, a igreja do século XXI, que está tendo essa frieza, é tanta heresia, é tanto falso ensinamento, é tanta coisa para poder mudar a palavra de Deus, mudar a verdade, para poder desviar daquilo que realmente que Jesus quer de nós. Que se a igreja ela não parar, ela não despertar, focar novamente, né, na velha e antiga Bíblia, ela vai continuar se perdendo por causa disso daqui, ó. Enquanto a igreja ficar buscando resposta aqui, ela só vai se afundando cada vez mais. Porque são pessoas que não respeitam a liderança, são pessoas que não nem congregam, nem estão em igreja, que ficam vivendo, gravando vídeos, gravando coisas, jogando lá para trazer falso ensinamento, para rebelar a igreja de Cristo. Mas que nós possamos fazer como apóstolo João, Pedro e Tiago, que nós possamos focar, que nós possamos nos estruturar, firmar na palavra de Deus mesmo, para que ninguém venha roubar, arrancar o tesouro precioso que Jesus tem colocado nos nossos corações. Porque é isso que vai nos fazer chegar ao céu. E tem mais, às vezes as pessoas não satisfeitas ainda te param na rua, te param dentro das igrejas, e elas vão querer combater a tua fé, vão querer falar que você está errado, que você está vivendo de uma maneira errada, que não é assim que se adora a Deus, que não precisa de tudo isso, né? Como nós já vimos casos aqui já, não precisa ir todo dia na igreja, não precisa você estar no culto para adorar a Deus, não precisa você fazer isso, não precisa você fazer aquilo, né? Porque Deus, ele quer só o coração, não, irmãos, de maneira alguma. Deus te deu algo e esse é o tesouro precioso e é isso que vai te levar para o céu. Se você manter essa comunhão gostosa com o Espírito Santo, continuar sendo guiado pela palavra de Deus, você vai chegar ao céu com certeza. Nada nem ninguém vai conseguir barrar aquilo que Deus tem na tua vida. Mas para isso, foque, defende e luta por aquilo que o Espírito Santo te entregou. Vamos para o próximo aqui e nós já encerramos. A tendência judaizante hoje. O evangelho é um só, não há dois, é o que nós já falamos no início aqui. O evangelho de Pedro e de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus para com audiências diferentes. Vocês querem um exemplo aqui para entender melhor? Nós já não falamos aqui nos estudos, né, nos cultos de missão, que tem aquelas pessoas que são chamadas para pregar dentro das delegacias. Ela sabe exatamente como chegar diante de um policial, como falar com cada patente, porque você não pode chegar no policial e falar de qualquer maneira. Você precisa ter a forma correta de se dirigir até a eles para que eles ouçam a palavra de Deus. Então, aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas é separado para pregar especificamente dentro das delegacias para os policiais. Já não tem aquelas pessoas que vão dentro das cadeias?
Você também não pode chegar na cadeia de qualquer maneira. Você não pode chegar lá assim, ó, mano, pô, né? Aí os bandidos já vão falar assim, opa, esse aí tá mais maloqueiro do que nós, né? Esse aí é pior do que nós. Então, até pros bandidos também, você precisa saber chegar até eles. Você não pode chegar de qualquer forma. Então, tem a forma específica de você adentrar dentro de uma cadeia e falar lá. Da mesma maneira, nos hospitais. O hospital também, você vai pregar para os doentes, você não pode chegar lá dentro gritando, berrando, profetizando e dando lugar, não é verdade? Então você precisa saber a forma, a conduta, o jeito que você vai falar para aquelas pessoas. Então veja bem, isso é para vocês entender o evangelho chamado de Pedro e o evangelho de Paulo. Então você está indo, você precisa entender o grupo de pessoas que Jesus colocou nas tuas mãos, que Jesus confiou a ti, para você poder pregar o evangelho de Cristo sem escandalizar. Isso não quer dizer por quê? Vamos supor, eu chego lá dentro da delegacia e eu vou pregar igual eu prego para vocês aqui. Eles vão me receber? Eles vão aceitar? Não, por quê? Porque eu não estou tendo reverência com a patente de cada um, porque eu não entendo esse negócio de patente. Precisa entender essa patente, tá entendendo? Aí eu chego dentro dos hospitais, vou lá, começo a gritar, eu vou ser expulsa de lá, eles não vão me aceitar lá. Por quê? Porque não é dessa maneira que se prega no hospital. Então é muito importante que nós venhamos entender o nosso chamado, para que Jesus chamou. Aí eu falo para vocês, porque uma pessoa, ela precisa ter ali um conhecimento específico para pregar na delegacia, o outro um conhecimento específico para pregar dentro dos hospitais, o outro um conhecimento específico para poder pregar dentro das prisões. Essas 3 pessoas estão pregando 3 tipos de evangelho? De maneira alguma. As 3 pessoas estão pregando a palavra de Deus. As 3 pessoas estão falando de um Jesus que veio, deu a sua vida, ressuscitou, e ele veio para nos salvar, salvar a todos. Então o evangelho deles é o mesmo, porém para pessoas diferentes. Quando eu estou me dirigindo a um grupo de pessoas específico, eu preciso saber como falar com aquelas pessoas. Então, Pedro, ele tinha um grupo de pessoas específico, eram os judeus, mas era o mesmo evangelho de Cristo. Paulo tinha um povo específico que eram os gentios, mas ele era o mesmo evangelho de Cristo. Ambos tinham o mesmo chamado, eles pregavam a mesma palavra, porém para um público diferente. Assim somos nós nos dias de hoje. Pode falar, professor. Dá aí fazer um comentário do. Estava falando de. Um dia o rapaz passando aqui. Era um rapaz maloqueiro. Né? Há fazia tempo que eu não vi ele, eu falei assim, e aí, meu? Aí ele falou assim, e aí não, agora você é crente. Aí eu falei, tá vendo? As pessoas sabem, né? As pessoas reconhecem, né? Vamos lá pro último para a gente encerrar por causa da hora. A partir da aula da semana que vem, domingo que vem, a gente já fica em dias. As práticas judaizantes atuais. Elas são basicamente a guarda do sábado. É o 3. Eu pulei um pouquinho aqui para a gente correr por causa da hora. Depois vocês leem com calma em casa, né? Tudo como na revista. Quem estiver assistindo e quiser a revista também, é só pedir, tá? Que aí o pastor Tojo traz. É R$10 cada revista. As práticas judaizantes atuais, elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo. A literatura da sinagoga, o uso do shafá, trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso de talite, o manto ou chalho usado para orações e o uso do kippá, o solidel, que os judeus religiosos usam sobre a cabeça, os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparos neotestamentários. É alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. Os não-judeus, da mesma forma, é alguém chamado estando incircuncidado, não circuncide. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro ou não judeu adotar práticas judaicas na literatura e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui,
Cada um fique na vocação em que foi chamado. E isso está virando um modismo terrível nos tempos atuais. Né? O que tem de pessoas que antes, né, estava ali servindo a Cristo, fazia a obra do Senhor, pregava, e hoje em dia você olha, já virou um judeu. Né? A pessoa literalmente ela começa a usar as roupas de judeu, coloca aquele chapéuzinho na cabeça e começa a ensinar aquelas coisas. E o apóstolo Paulo, que é a própria palavra de Deus, ela diz que não precisa de nada disso para servir a Cristo. Você só precisa seguir a palavra de Deus. E aí as pessoas elas querem viver uma santidade que acaba não sendo santidade, né? Porque não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós venhamos nos purificar, nos santificar, sim. Em toda a nossa maneira de ser, sim. Mas que nós não viemos nos prender nisso. Abre rapidamente para nós já estamos encerrando. Mateus 24, 11. Romanos 12, 2. Pastor Tô já abre Mateus 24, 11. A cooperadora Magda abre Romanos 12, 2. Eu vou abrir em Tiago 4, 5. Mateus 24, 11. Ou 7, 15 também. Pode ser. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas, né? Que é o que nós estamos falando. Se nós não tomarmos cuidado, uma certa feita, eu conheci uma mulher, e essa mulher teve um homem que parou ela, e do nada caiu aquela tempestade. Do nada. O tempo estava bom e do nada caiu aquela tempestade. E aí ela conta que aquele homem começou a falar em línguas e começou a falar com ela. E ele abriu a Bíblia e caiu exatamente em Levítico 6,12, né? E o fogo do altar derá continuamente, não se apagará. E ali aquele homem e aquela mulher falou que, né, era Deus e começou a chorar e coisa e tal. Lá na frente, esse mesmo homem, ele bebia cerveja, andava sem camisa, e quando ela viu a conduta daquele homem, aquilo abalou muito a fé dela. E ela começou a perguntar para Deus, por quê? Por quê? Por quê? Aí Deus deu para ela justamente esse versículo em Mateus. Os falsos profetas, ou seja, ela foi acometida de um falso profeta, tá? O homem falava em línguas estranhíssimas, né? Mas ela ali, sem o entendimento, sem o discernimento do Espírito Santo, acreditou realmente que era Deus falando, e essa profecia quase levou ela à queda, quase que ela morreu espiritualmente, só não morreu pela infinita graça e misericórdia de Deus. Então, tomar muito cuidado com os falsos profetas. A Bíblia manda nós examinarmos a profecia. A Bíblia manda nós examinarmos a profecia, tá? Eu costumo sempre dizer, 1000 vezes pedir oração para o meu pastor, porque eu conheço a vida do meu pastor, eu sei quem é ele, do que eu pedir oração para um profeta lá fora, que eu não sei de onde que veio, não sei a conduta dele, porque o homem revelou, porque foi arrebatado, porque aconteceu, e eu quero que ele ore por mim. Às vezes a vida do homem está toda torta, vocês nem sabem como é que está, e está pedindo oração. Então peça oração para quem vocês conhecem, tá bom? Para não trazer maldição sobre a tua vida, porque uma pessoa, quando ela põe a mão na tua cabeça, ou ela está trazendo bênção, ou ela está trazendo maldição. Então é muito importante tomar cuidado com essas coisas, tá bom? A nossa cooperadora Magda achou Romanos 12, 2? Lê para nós, por favor. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita. Olha que versículo lindo, né? Para nós não nos conformarmos, irmãos. O problema hoje em dia, a gente conversa muito. Pastor Tojete, para nós aí, 1 Pedro 1,15, e a cooperadora Magda, Apocalipse 22,11, a gente já encerra. A gente estamos vivendo uma época, e ultimamente o que a gente mais ouve é isso. Isso tem que acontecer mesmo. Se não acontecer esses escândalos, porque é lícito. Apóstolo Paulo está dizendo, não vos conformeis. Está acontecendo, mas eu tenho a palavra da verdade para confrontar. O problema é o que o apóstolo Paulo falou. A igreja está despreparada,
O homem e a mulher de Deus está despreparado biblicamente falando. Então, quando se levanta uma falsa heresia, a pessoa não tem base bíblica para confrontar. Ela não tem base bíblica para defender a fé verdadeira. Então, fica naquele negócio, é assim mesmo. Mas isso é normal, não é normal não, irmãos. Nós temos a arma que é a oração, nós temos o jejum e nós temos a palavra de Deus para poder combater as falsas heresias, para poder tirar essas coisas do meio da igreja. Porque Jesus nos chamou como soldado, ele nos entregou uma espada e nós precisamos manusear a palavra do Senhor com sabedoria para que nós não venhamos ser enganados e o mundo talvez haja esperança. Amém? 1 Pedro 1,15. Isso, eu vou ler aqui Tiago 4,5. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Isso. Deixa eu ler aqui Tiago 4,5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito em que vós habitas tem ciúmes. Aí no 4 ainda diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando nós aceitamos aquilo que nos é ensinado, sabendo que não é bem desta maneira que a palavra de Deus diz, nós estamos simplesmente nos tornando inimigo de Deus. E o Espírito de Deus que habita em nós, ele tem ciúmes. Então nós não devemos viver de qualquer maneira, aceitar qualquer coisa, comer qualquer coisa, engolir qualquer coisa, mas nós devemos defender a palavra de Deus como ela é. Apocalipse 22:11. Quem é justo, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Amém? Então aquele que é injusto, faça injustiça ainda. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Mas quem é santo? Continua a se santificar, irmãos. Continua a se santificar. Não permita que Satanás venha, que ele te suje, que ele te lamaceia, que faz você voltar de alguma forma a velha criatura. Às vezes não se desvia, mas fica com as velhas práticas, cansa, desanima, né, na batalha, porque isso às vezes acontece mesmo, é normal. O cansaço vir, o desgaste espiritual vir. Às vezes são tantos ataques que a pessoa ela quer ceder, mas não ceda. Não ceda, luta, reaja. Busque a santificação dia após dia e não tem outra maneira de nos santificar se não for através da oração. Precisamos sim buscar Deus em oração, sabedoria do céu, leitura da palavra diariamente, buscar o conhecimento de Deus e nos revestir a cada dia da armadura espiritual para que nós não sejamos destruídos junto com o mundo, mas que a misericórdia de Deus permaneça sobre as nossas vidas. E para concluir, o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo. Já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo, nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo, e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho, entendeu? Então, aqueles são judaizantes, eles não querem mudar, né? Eles querem simplesmente, como se diz, renovar, né? Mas aqueles que verdadeiramente são convertidos, eles aceitam Jesus entrar, eles deixam Jesus trabalhar e eles se conformam com a doutrina que Jesus pregou, tá? Aí nós temos aí, tá bom, as perguntinhas tanto na primeira quanto nessa segunda aula. Vocês leem, respondem em casa, na próxima aula a gente vê. E na próxima aula nós já estamos em dia, tá? Então nós vamos acompanhar melhor aí os versículos bíblicos e tudo. Então lê em casa. Nós temos aqui a leitura diária, tá? Procure fazer essa leitura diária. Segunda, Lucas 2:40, terça, Romanos 1, quarta, Romanos 8, quinta, Filipenses 2 e sábado, Hebreus 4, tá bom? Vamos se colocar em pé. O pastor Tocho faz a oração por nós em nome de Jesus. Tem um vocábulo aqui também, ó. É um símbolo, né? É.
Importante ler a revista. Só comprar e deixar guardada não Eu só adianta, achei né? que as perguntas aqui, eles só ficaram nessa parte. Você responder, não dá nem para escrever. Foi 2 lições em uma aula, né? Isso, eu tive que correr para ficar em dia. Senão nós ia ficar sempre atrasado, né? Aproveitar hoje. Vamos orar? É. Senhor Deus, Pai, queremos te agradecer. Sim, Jesus, por glória, obrigado, Espírito da verdade, por esta aula, Senhor Deus, eu continue para nós nos abençoando, Jesus, por glória, nos guardando, Espírito da verdade, para a glória do teu precioso nome, Senhor Deus amado. Ó sim, meu amigo Espírito Santo, obrigada, Senhor Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito da verdade, nós somos gratos a Ti, Senhor. Obrigada, amigo Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus, Senhor Deus, amém, Pai. Está encerrado em nome de Jesus.